Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje finalmente chegou o dia do primeiro episódio da Volta ao Mundo em 80 Livros. Eu sei que eu já falei desse projeto várias vezes aqui no canal e ele nunca começa. Foi adiado aí durante um bom tempo pelo fato de que eu não conseguia terminar um dos livros de jeito nenhum. Teve maratona literária no meio do caminho, foi tudo muito complicado. Mas finalmente chegamos com o nosso primeiro episódio. A ideia é que a gente possa fazer um giro pelo mundo, por diversos continentes e países, principalmente os países que a gente não costuma ler tanto livro. A gente vai ler 2 livros por país, porque eu quero ler mais de alguma coisa, e vamos focar em literatura popular, coisas que saíram recentemente, ou coisas que são muito vendidas naquele país, ou mundialmente até. A gente não vai ter muita literatura clássica de cada país aqui, eu não quero chegar na Rússia e ler um Dostoiévski ou um Lev Tolstói com vocês. Eu quero ler coisas mais atuais, coisas mais populares realmente. Esse canal, embora de vez em quando a gente tenha outras coisas, tenha literatura clássica, é um canal essencialmente de literatura popular. Somos pop. E além dessas 2 leituras, eu vou sempre trazer outros materiais, como HQs, graphic novels, séries. Então essa é a vibe que a gente está trazendo aqui. Eu não vou colocar um número certo nas HQs e graphic novel, porque vai variar de acordo com o que eu encontrar, de acordo com o que tiver disponível. E eu acho que tá explicado o projeto. Se você ficou com alguma dúvida, me pergunta nos comentários. O primeiro episódio é sobre a Argentina. Foi um país que eu tive muito prazer de conhecer pouco antes do início da pandemia, por isso eu tenho muita saudade da minha experiência em Buenos Aires. Foi meu último respiro de liberdade. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o próximo país e as leituras dele. Quem tá me acompanhando aqui há mais tempo já sabe, porque fiz alguns unboxings e vocês viram eu abrindo algumas caixas, mostrando algumas das leituras, mas a gente conversa sobre isso depois. Agora vamos para o vídeo e vamos falar sobre a Argentina. A primeira leitura que eu fiz foi um livro que veio na caixa da Intrínsecos e atrasou toda a minha leitura dos outros livros da Intrínsecos porque eu fiquei presa aqui por muito tempo e não consegui dar seguimento ao resto. Estou vários meses atrasada. E foi Nossa Parte de Noite da Mariana Enríquez. Eu já tinha ouvido falar da Mariana Enríquez antes, eu tenho uma amiga Valentina que gosta do trabalho da Mariana Enríquez. Eu tinha um livro dela na minha wishlist, porém acabou que essa daqui foi a minha primeira experiência com ela. Ela costuma escrever mais contos, não é uma autora que escreve tantos romances. E esse aqui é um terror latino-americano. O que a gente percebe aqui? Que além de ser um terror, ela traz muitos elementos do realismo mágico. Se eu fosse definir o realismo mágico com poucas palavras, eu falaria que a história acontece no mundo real, porém coisas mágicas acontecem, e o detalhe é que as pessoas não agem como se fosse uma coisa estranha estar acontecendo magia. Agem como se, aconteceu uma magia, um negócio esquisito ali, como se não tivesse muita importância. E várias vezes a gente não tem explicação para as coisas. Então eu acho que a gente tem essa influência do gênero realismo mágico aqui. Embora que a gente tenha mais explicações e tudo mais, não é um livro que se propõe a ser de realismo mágico, ele é um terror, mas eu tô dizendo pra vocês que a gente sente as influências. Eu vou deixar pra vocês a capa aqui, né, do jeito como ele tá sendo vendido comercialmente. Qual foi a minha grande dificuldade com esse livro? Ele é denso, vocês podem ver que ele é longo também. Na edição da Intrínsecos, ele ficou com 542 páginas, mas ele é denso pela maneira de escrever. Ele pareceu chato pra mim em muitos momentos, era muito descritivo. Eu sei que eu fiz uma pergunta ali na enquete do Instagram e vocês falaram vários que vocês adoram ler descrições. Eu gosto quando elas fazem sentido no contexto. Eu acho que quando o autor pesa muito na mão, eu fico, mas tinha necessidade de você me falar exatamente o que a pessoa tá vestindo? Toda vez que ela aparece, eu acho isso chato, sabe? Então aqui a gente tem realmente um material muito descritivo que por vezes me deixou cansada. Uma coisa que eu gostei muito foi poder ter referências que a gente pode reconhecer aqui no Brasil. Por exemplo, os personagens logo ali no início vão ver as Cataratas do Iguaçu pelo lado da Argentina, mas aqui no Brasil, quem já foi ver as Cataratas do Iguaçu vai saber como é que é. Se você não foi, é uma visão maravilhosa. Então eu gostei muito de ver isso no livro, tinha coatis, eu achei muito interessante. Também tem vários momentos que eles referenciam a música brasileira. Então isso foi um aspecto legal. Mas vou tentar explicar um pouco do que é a história pra vocês. E vocês já vão entender um pouco da minha dificuldade em explicar a história. O livro começa com Juan e seu filho Gaspar fazendo uma viagem pela Argentina de carro para ir visitar os avós do menino. De cara a gente entende que tem ali um problema entre o Juan e os avós do Gaspar. No caso, o Juan não é o filho dos avós em questão.
E a mãe do Gaspar, então, que era casada com o Juan, acabou de falecer há pouco tempo atrás. Então a gente vai ter alguns conflitos relativos à morte recente da mãe. E a gente vai começar a perceber que tem vários mistérios que o Juan não explica pro Gaspar, porque o Gaspar é uma criança muito pequena. E esses mistérios envolvem os avós do Gaspar. A gente vai aos poucos descobrindo essa sociedade secreta chamada a Ordem, que existe em diversas partes do mundo, dá a entender mais que na Europa e na América Latina, e que lida com coisas obscuras, com coisas do outro lado. Eu gostei muito da atmosfera de terror mesmo desse livro, eu fiquei com vários momentos assim, medo, medo, medo. A minha página aterrorizante favorita do livro acontece aqui pela metade, eu tenho até uma marcação aqui. Na página 275 eu escrevi melhor parte do livro e eu botei um post escrito "Ai, que medo". Então, eu estava com medo. Eu acho até que nesse dia foi o dia que eu mais li esse livro. Eu cheguei a ler umas 100 páginas. Em geral, eu tinha muita dificuldade de ficar lendo ele por muito tempo. Mas esse foi um momento que realmente fiquei assustada, fiquei querendo saber o que ia acontecer e depois tive muita dificuldade de dormir. Aconteceu mais de uma vez de eu ficar com dificuldade de dormir. Numa dessas foi uma parte em que eles referenciam uma história real que aconteceu de uma menina chamada Mayra. Se você pesquisar o Mayra no Google, você vai saber do que se trata. Não é uma história sobrenatural nem nada, mas é uma imagem que me deixou muito tocada e que fiquei assustada por causa da relação dessa imagem com o livro. Então eu gostei muito da construção do terror do livro, gostei da originalidade que tem na construção da sociedade secreta, desse sistema de magia esquisita, obscuro, tudo é muito visceral, eu diria. Nada é uma magia bonitinha, é uma magia que o tempo todo ela está exigindo coisas das pessoas, tomando partes delas. É tudo envolto de uma certa crueldade. Então, quem gosta desse tipo de coisa vai achar isso muito interessante no livro. O que eu não gostei tanto, além das descrições, que são muitas, em um certo ponto do livro, a gente começa a ter a visão, isso um pouco depois da metade. A gente começa a ter a visão da mãe do Gaspar, muito tempo antes de ela morrer, quando ela era jovem. E eu achei que foi uma quebra muito grande no que estava acontecendo na história até então. Eu vi algumas opiniões no Goodreads que várias pessoas gostaram mais do livro quando começa a ser narrado pela mãe do Gaspar, que é uma narração em primeira pessoa, e acharam interessante conhecer mais sobre ela. E é nessa parte do livro que a gente tem várias explicações sobre o que está acontecendo. Mas foi um pouco depois de ter aquela parte do livro em que eu botei ali que eu fiquei com muito medo no post-it. E eu tava, assim, numa aceleração que eu pensei, nossa, agora esse livro engrenou de vez. E aí, de repente, a história mudou, deu uma pausa no que tava acontecendo pra gente só voltar a ver aqueles personagens tempos depois. Então, pra mim, não sei se eu gostei da maneira como o livro foi estruturado. Acho que eu preferia que talvez se pudesse intercalar capítulos e voltar no tempo, parecido com o que se faz em It a Coisa, do Stephen King. Ele narra ao mesmo tempo a história das crianças e deles adultos, anos depois, e vai alternando, porém de uma forma que a gente não recebe spoilers antes da hora. A gente não fica sabendo antes das coisas que aconteceram pela parte dos adultos. Então talvez eu tivesse achado interessante a gente brincar com isso, porque eu não gostei de parar de ver a história do Gaspar para dar um tempo para ver a história da mãe dele. Eu tava muito mais envolvida na história do Gaspar nesse ponto, e eu demorei muito tempo pra ficar envolvida na história. Então, quando eu finalmente estava engrenada e parou, pra mim foi chato. Gostei muito de como o livro acaba, sei que não vai ser um final popular pra todo mundo, mas eu achei ele bastante satisfatório, achei que ele faz muito sentido com o livro, faz sentido com os personagens, achei coeso, que pra mim é o mais importante, que não pareça um final tirado da cartola, e achei poético, inclusive, gostei do final. Também existe paralelos desse livro com a ditadura militar da Argentina, é um tema que vocês vão ver que permeia muito todo o livro. Partes dele estão acontecendo durante a ditadura e partes estão acontecendo logo depois, e tem muito a ver com esse terror da ditadura misturado ao terror obscuro, sobrenatural do que tá acontecendo nas coisas da Ordem. Então, quem também gosta desse tipo de analogia vai encontrar aqui um material legal. E é isso que eu tenho pra dizer. É um livro difícil, um livro muito detalhado. Você pode demorar ali o seu tempo pra ler ele. Até vi pessoas que leram rápido, mas achei, assim, complicado. Mas se você tá com tempo, você acha que você vai aproveitar essa leitura, você é fã de leituras mais devagar, o que eu mudaria nele? Apesar de eu ter gostado, eu dei 4 estrelas, eu faria alguns cortes. Pra mim faltam uma certa... Eu faria alguns cortes. Pra mim falta um certo trabalho editorial do pessoal ali da equipe da Mariana Henriques dizer, vamos cortar algumas palavras, algumas frases que não tá acrescentando nada à leitura, à experiência do leitor. E talvez esteja deixando a leitura atravancada demais. E eu realmente não gosto muito da parte da narrativa da mãe, mas eu sei que várias pessoas gostaram mais da narrativa da mãe do que do Gaspar. Então talvez dependa do gosto, na verdade, essa questão aí. Eu sei que várias pessoas gostam mais de narrativas em primeira pessoa, que é o caso da narrativa da mãe dele.
Mas eu costumo preferir a narrativa em terceira pessoa. E eu também não gostei muito de acompanhar a Rosário, porque ela tava numa fase muito universitária, quebradora de paradigmas. E aí eu acabei de sair da universidade quebradora de paradigmas. E eu tô com um pouco de tédio de algumas coisas que aconteceram ali na parte dela. Mas como eu disse, eu acho que é uma experiência pessoal, qual personagem você vai gostar mais de acompanhar e qual você vai gostar menos. E tem a ver também com o tipo da narrativa, se você prefere a primeira pessoa ou a terceira pessoa. E é isso, dei 4 estrelas para esse livro. Foi uma leitura complicada, que atrasou as minhas outras leituras, mas foi uma leitura bastante proveitosa. E eu sou a favor do trabalho dos editores que estão aí para cortar algumas páginas. E eu não acho que isso seja insulto, porque vários grandes autores gostam muito de ter um editor de confiança cortando coisas. Porque quando você escreve, às vezes você se apega a certas coisas no seu livro, mas no fim das contas elas não estão tornando a experiência do leitor melhor. Então essa foi a minha primeira leitura da Argentina. Esse livro ganhou o prêmio Herald, não sei se é assim que se pronuncia, de novela. Então aí temos um livro premiado. Se você curtiu, já tem edição comercial para você ler. Depois disso, meu plano inicial era ler O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar, que é um clássico aí do realismo mágico e da literatura latino-americana de forma geral, e da literatura mundial, eu diria. Mas tive 2 pensamentos. O primeiro motivo é que eu acabei fechando o nosso projeto de Volta ao Mundo em 80 livros em literatura popular, então eu acho que já não fazia muito sentido trazer O Jogo da Amarelinha. Eu preferia, então, valorizar uma leitura argentina mais atual. E como nossa parte de noite foi uma leitura complicada, eu achei que primeiro não seria legal trazer para você as 2 leituras complicadas, porque acho que deixaria parecendo que toda a literatura da Argentina é desse jeito. Acho que a gente perderia um pouco em variedade. Embora eu acho que O Jogo da Amarelinha deve ser um livro incrível, eu ainda pretendo ler ele, provavelmente no ano que vem. E o segundo motivo é que eu estava cansada depois de ler Nossa Parte de Noite. Eu queria um livro mais de boas, eu queria ficar tranquila. O que aconteceu? Eu fui pesquisar nos jornais argentinos quais eram os livros mais vendidos de ultimamente, e dentre eles fiz ali uma seleção dos que eu achei mais interessantes, fui procurar na Amazon o que eu conseguia comprar em Kindle, e resolvi ler em espanhol mesmo porque eu queria treinar um pouco o meu espanhol. Eu aprendia na escola mesmo, eu nunca fiz um curso mesmo de espanhol. Porém, quando a pandemia começou, eu comecei a utilizar Duolingo. Acho que aprendi bastante com o Duolingo, tem sido uma experiência interessante, mas eu comecei a ficar um pouco cansada dele já faz vários meses, e daí eu parei de usar tanto. Mas como a literatura nos ajuda a aprender muitas coisas, inclusive línguas, resolvi ler o meu primeiro livro em espanhol, e para isso escolhi o thriller Matilde Debe Morir, do Christian Acevedo. Ele é um livro bem curtinho, se você quiser ler. Também, para treinar o seu espanhol, você não vai ficar preso por tanto tempo nesse livro sem conseguir ir pra frente. Eu achei o espanhol também bastante fácil de entender nesse livro. Se você vai ler num Kindle ou no celular, você tem em geral aquele recurso de clicar em cima da palavra e segurar, e aparece a tradução para você. Se não estiver aparecendo boas traduções para você, você tem como baixar outros dicionários para o Kindle e selecionar o dicionário que você quer que seja utilizado. Mas isso facilita muito a leitura de livros em outras línguas. Eu gosto muito de ler livro em inglês no Kindle também. Muito mais do que eu gosto de ler em físico, porque no físico eu vou ter que pegar o celular para pesquisar, daí nisso você já se distrai. É por isso que, em geral, eu não tenho muitos livros importados. Se você assistiu meu Bookshelf Tour, você percebeu que é um número muito reduzido de coisas importadas. Eu realmente prefiro fazer isso no Kindle. E eu sou a cadelinha do português, a língua mais linda do mundo. Então eu prefiro sempre ler em português se eu tiver oportunidade. Porém, estamos aqui com Matilde Deve Morir, que é um livro quebrador de paradigmas. Voltamos aos paradigmas. Mas de uma forma diferente. Eu não sei se vocês já ouviram falar em narração em segunda pessoa. Eu sei que o livro O Impulso também faz isso, também é um thriller. E o que narrar em segunda pessoa significa? Você sabe que quando é em primeira pessoa é tipo... eu andei, eu comi uma maçã, eu me apaixonei pelo vampiro, esse tipo de coisa. E quando é em terceira pessoa, você tem um narrador de fora falando: ela se apaixonou pelo lobisomem e atraiu ele com o vampiro. Aí o narrador de terceira pessoa dá uma variada também, de vez em quando ele tem conhecimento dos sentimentos dos personagens, de vez em quando ele não tem. Às vezes ele sabe tudo o que tá acontecendo, às vezes ele não sabe, ele só sabe de um personagem específico. Então tem variações. Mas o que é uma narração em segunda pessoa? É quando a narração diz você. Você entra em um bar e você pega uma maçã e beija o vampiro. Então o que esse livro faz? Logo no início ele te dá um aviso de que você, se continuar lendo, vai embarcar numa aventura em que você vai se tornar uma testemunha de um crime, assim como um suspeito. Ou seja, você é uma possível testemunha e suspeita de um assassinato que aconteceu, o assassinato de Matilde. E o livro diz, isso não é um jogo, você tem que ter certeza se você quer realmente seguir em frente com isso.
E aí, é claro, você diz sim, quero seguir em frente. Isso me lembrou muito Percy Jackson, que no primeiro livro ele te fala, tipo, você tem certeza que você quer ler essa história? Eu nunca vi ninguém dizendo não pra uma coisa dessas. Mas aí você faz o quê? Você continua lendo Matilde de Morrer, você fica, deixa pra lá essa introdução. E daí você se torna um dos personagens que está envolvido de alguma forma no crime. Só que você não sabe o que tá acontecendo. E você mesmo começa a ficar surpreso porque você foi parar dentro de um personagem. Então, o seu personagem está tendo dificuldade de lidar com o fato de que ele foi arrastado pra dentro da história. E no caso do personagem, você é confuso. Você vai entender lento. Aí você, que é o personagem, vai tentar investigar o que tá acontecendo. Você começa a reparar na Matilde. Matilde aparece no bar todo dia e ela tá escrevendo alguns contos para um livro que ela vai publicar. E você vê que ela lê em voz alta sozinha de vez em quando. Você pega algumas folhas que ela deixa por ali para ler uns pedaços dos contos. Você começa a se afeiçoar a Matilde. Ao mesmo tempo em que você desconfia de todo mundo que tá no bar porque você acha que os outros vão matar Matilde. E aí o seu personagem começa a entrar numa neura de será que Matilde tem que morrer? Será que a gente pode impedir Matilde de morrer? E eu não vou contar mais nada da história pra vocês. Mas eu achei muito interessante essa coisa de colocar você mesmo pra dentro da história. Acho que é uma coisa refrescante de ver na literatura, porque às vezes a gente fica vendo muito do mesmo. Não é uma super obra-prima, mas eu achei um livro muito divertido. Principalmente por isso da imersão que ele proporciona. Você não precisa ser um grande fã de livro de crime para ler ele. Ele não vai ter toda uma investigação. Ele é realmente um livro curto, um livro que eu acho que é muito mais focado em você ter a experiência de imersão do que no crime em si. Então, se você curtiu essa ideia, eu recomendo essa leitura. Ele é um pouquinho caro, se não me engano, não tenho certeza de quanto ele tá custando agora, mas eu vou deixar todos os livros aqui na descrição. Caso vocês queiram comprar, comprem com o meu link, pelo amor de Deus, porque eu ganho uma pequena comissão e posso continuar investindo aqui no canal pra tapar aí os buracos que estão vazios na minha estante. E pra sempre investir aqui em melhorias pra vocês. Mas é isso, é uma leitura que eu gostei, foi muito bom poder experimentar ler um livro com o meu espanhol e ver que não é uma tarefa impossível. E também gostei muito de ter essa experiência da segunda pessoa, de você ser o personagem. E agora a gente passa pras HQs. A primeira que eu li foi Guarani, A Terra Sem Mal. Ela foi a minha favorita entre as duas que eu vou falar aqui. Ela é do Diego Agrimpau e Gabriel Hipólite, publicada aqui no Brasil pela Comic Zone. A outra também é da Comic Zone. Vou mostrar pra vocês um pouco de como que é o traçado. É colorido, é uma coisa que lembra um pouco aquarela em alguns momentos, mas não é bem isso. Eu não sou entendida de arte, gente. Mas vocês podem ver, tem uns indígenas aqui na representação. São indígenas Guarani, no caso, assim como diz o título. A história que a gente tem aqui é de um fotógrafo europeu, famoso por fotografar mulheres africanas, e ele veio para a América Latina para fotografar mulheres indígenas, porque ele faz muito dinheiro vendendo essas fotos. Porém, quando ele chega, ele percebe que ele está no meio da Guerra do Paraguai, que foi um conflito que aconteceu de verdade entre 1864 e 1870. A guerra ocorreu entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, que era a Argentina, o Uruguai e o Império do Brasil. Eu vi algumas preocupações online quanto à maneira como a história está sendo retratada aqui, porém eu acho que os autores dão uma explicação logo no início, na introdução do livro. Aqui tem uma introdução antes da história começar, não sei se vai dar para enxergar porque é uma página realmente muito branca, vocês estão vendo aqui que tem texto, né? Então a gente tem uma pequena introdução antes do quadrinho começar. E eu acho que o quadrinho mostrou a brutalidade de todos os lados, na verdade. Porque a preocupação era a seguinte, que aqui estivesse sendo apresentada a versão revisionista da história. Caso você não conheça a Guerra do Paraguai, eu aproveito para indicar para vocês a História das Guerras, organizado pelo Demetrio Magnoli, que foi meu professor na pós-graduação. Eu faço pós-graduação em História, Sociologia e Filosofia. Eu acho que a visão trazida aqui da Guerra do Paraguai é muito explicativa, é muito interessante. Aqui você também acha outros conflitos que eu gostei muito de saber mais sobre. São vários, mas os que eu vou destacar para vocês como os que eu mais gostei de saber foram, primeiro, Gengis Khan e as conquistas mongóis. Foi o capítulo que eu mais gostei. Me lembrou muito os Dothraki de Crônicas de Gelo e Fogo. Eu acho que deve ter inspiração ali. Então, se você curte as Crônicas de Gelo e Fogo, eu acho que você vai gostar de saber mais sobre a história de Gengis Khan. E também achei muito interessante saber mais sobre a Guerra da Indochina, que envolve ali todo aquele conflito do Vietnã, que eu nunca tinha entendido direito antes. Eu via muitos filmes, assim, mas é sempre filmes americanos. Eu acho que a gente tem uma visão bastante parcial de algumas questões, então achei bom ver uma explicação sobre isso. Também temos as guerras árabes e israelenses, que também é um conflito interessante da gente saber mais, principalmente nesse momento do mundo agora, em que os olhos estão muito sobre o Oriente Médio. Então fica a dica de livro se você quer saber mais sobre a Guerra do Paraguai, além de todos os outros conflitos que estão abordados aqui. E aí o que acontece?
Nesse livro aqui a gente tem uma explicação inicial do que foi a Guerra do Paraguai. O Paraguai na época estava sob uma ditadura e o Paraguai tinha um exército de um tamanho considerável. Você não pensaria nisso pensando em Paraguai hoje, um país pequeno territorialmente, mas tinha um exército de tamanho considerável. Invadiu um pedaço do Brasil. O Brasil ficou irritado porque, né, você invade um pedaço do país, em geral é um pouco chato. Mas invadiu a região oeste do Brasil, que na época era muito de difícil acesso. Então o exército brasileiro, que era substancialmente pequeno, o Brasil não era um país tão militarizado em relação ao seu tamanho, e a região era de difícil acesso, não se conseguia mandar o exército para lá. Depois o exército paraguaio se move de lugar, tem uma mudança ali na situação do conflito. Mas o Paraguai também tinha irritado o Uruguai e a Argentina em outras situações. Então, eventualmente, esses 3 países se unem contra o Paraguai. Essa é uma versão muito básica da história. Vocês, por favor, leiam mais a respeito no livro que eu indiquei. Mas o que foi que eu aprendi na escola? Isso não é uma crítica ao meu professor. Eu imagino que seja uma versão da história que estava em voga na época. Que havia uma teoria, e a teoria existiu mesmo, não tem problema ter a teoria. O problema, eu acho, é que a gente acredite muito em teorias conspiratórias. Então, na verdade, a culpa talvez tenha sido da Júlia adolescente que acreditou na teoria conspiratória. De que a Inglaterra não estava gostando do crescimento acelerado do Paraguai e combinou ali com o Brasil e com o resto da gurizada para acabar com o Paraguai. Ou seja, é um pouco conspiratório. Historicamente, se você for analisar, também não faz muito sentido. As relações entre a Inglaterra e o Brasil, na época, não eram muito boas. Teve até uma situação em que o Brasil foi ameaçado de ser bombardeado. Enfim, tem várias coisas que não funcionam muito bem. Mas aqui a gente tem um pequeno momento de explicação dessas teorias ali naquela introdução que eu mostrei pra vocês. E eu achei, pelo comentário que eu vi na internet, que talvez o livro endeusasse um pouco o lado paraguaio da coisa. Como se realmente eles tivessem tido o crescimento impedido em uma grande conspiração e o ditador paraguaio fosse um cara, o máximo, assim, que estivesse tentando conquistar o crescimento, não sei. Mas eu não acho que o livro mostre desse jeito. Eu acho que em vários momentos ele mostra o ditador paraguaio como uma pessoa que está levando adiante uma guerra que eles não têm mais como custear, que eles não têm mais vidas para oferecer para a guerra, e chega ao cúmulo de ter uma guerra envolvendo crianças, que é o ponto principal aqui da HQ, que é o ponto principal aqui. A Batalha da Costa New, ou a Batalha de las Niñas, também conhecida como a Batalha de Campo Grande. Então eu acho que a gente tem aqui, na verdade, uma questão bastante interessante da guerra, que é que nenhum dos lados estava ganhando mais nesse ponto. É uma guerra que já não se sustentava muito pra ninguém, os soldados já estão exaustos. Tem um personagem aqui que representa que algumas pessoas ainda estavam do lado da ditadura paraguaia na questão, mas as outras já são bastante críticas a respeito disso. Eu acho então que é uma boa representação dos pontos de vista, já que a gente tem pontos de vista diversos. E tem a questão de que a Tríplice Aliança já havia oferecido um tratado de paz e quem quis continuar a guerra foi o ditador paraguaio. Que se vocês forem ler ali a história da história das guerras, vocês vão ver que é uma pessoa que tem umas atitudes um pouco ensandecidas. Não que alguém esteja certo em uma guerra é uma coisa terrível. Mas eu acho que realmente tem críticas ao que estava acontecendo do lado paraguaio, não é um trabalho que endeuse a questão do lado paraguaio. O que eu achei um pouco problemático. Primeiro que a gente tem a história sendo contada, sendo vista do ponto de vista de um europeu aleatório que caiu ali. Eu entendo a necessidade de ter uma pessoa de fora, porque assim você tem alguém para quem as explicações precisam ser dadas. Ou seja, não fica estranho as pessoas darem explicações para ele, e você precisa das explicações, o leitor. Então é uma maneira inteligente de dar explicações sem parecer fora do natural, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? O cara europeu, branco, ele é o cara bonzinho, enquanto os outros estão cometendo selvagerias. Então isso daí é um negócio a se criticar. E outra coisa que eu achei estranha é que fica parecendo que os soldados argentinos e brasileiros eram uma força incrível, que detonadora, e eu fiquei pensando, gente, eu acho que historicamente, pelo que eu já estudei, não eram exércitos tão potentes assim, destruidores. Eles tinham o benefício de estarem agindo juntos. Eu acho que isso sim faz muita diferença. Mas é basicamente isso. Eu gostei bastante da HQ no final das contas e achei o traçado dela muito legal. E depois eu li Crônicas Ameríndias do Gustavo Schimp e Henrique Alcatena. Eu sempre vou ler os nomes das pessoas na capa, gente, porque tenho dificuldade de lembrar. E aqui a gente tem justamente crônicas indígenas, são lendas, histórias de povos indígenas. Então são várias histórias, não é uma história só. Mas o que eu achei um pouco chato foi que só quando eu li aqui a introdução, ou seja, só depois que eu comprei, depois que eu já estava com ele aqui,
eu descobri que essas histórias são dos indígenas da região dos Grandes Lagos, que é nos Estados Unidos. Então, na verdade, esses povos indígenas retratados aqui não são povos indígenas latino-americanos, são dos Estados Unidos. Não deixa de ser interessante, mas eu tava com vontade de saber mais sobre os povos indígenas da nossa região. Porém, também existem vários autores indígenas que eu espero conhecer em outros momentos. Então essa HQ me atraiu muito pelo desenho. A outra eu gostei bastante da história, porque eu me interesso bastante pela Guerra do Paraguai. Mas essa daqui, ela tem um traçado muito interessante. Vocês estão observando? Ela tem uma coisa meio mágica, é bastante relativa a lendas mesmo. Então, vocês vão ver assim como nas lendas que a gente tem no Brasil, tem coisas lendárias acontecendo. Então eu achei interessante, mas nenhuma das histórias me pegou tanto assim. Porém, é legal a gente saber sempre lendas e a maneira como outros povos pensam. E as histórias que eles contam. A gente vive de histórias. Mas é isso, eu não tenho muitos comentários aqui. Ela é realmente muito bonita. E foi uma leitura divertida. Essas estão sendo as minhas primeiras experiências com esse tipo de material. Porém, gostei muito mais de Guarani A Terra Sem Lar. E a série argentina que eu resolvi assistir foi Barra Bravas. Quando eu tava na Argentina, tava sendo divulgada por todo lugar com posters. E lá se chamava Puerta 7. E Barra Bravas é sobre a torcida organizada de um clube de Buenos Aires, é um clube fictício, mas ele parece um pouco baseado ali em Boca Juniors, em River Plate. E essa torcida organizada fictícia da série é muito envolvida em crime organizado. Então a gente vai ver nessa série vários conflitos justamente com o clube, com a polícia. E a personagem que a gente acompanha mais, a personagem principal, foi a pessoa contratada para ser a nova chefe de segurança do clube. Isso vai gerar muitos problemas porque ela quer acabar com essa questão do crime organizado, do envolvimento disso com o clube. E o pessoal do crime organizado não quer que isso acabe de jeito nenhum. Eles têm um grande envolvimento de apoio ali dentro do clube. Então a gente tem uma problemática aí do futebol. Se você curte, acha interessante você assistir. Eu gostei da série, mas eu tenho um problema com a maneira como a história é levada. Algumas vezes é um pouco confusa. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, nem sempre tudo é tão bem explicado, então assista prestando muita atenção. Isso é o que a gente tem para conversar sobre a Argentina. Foi uma experiência muito interessante, eu gostei de poder ouvir voltar a falar em Buenos Aires, de me lembrar da aventura que eu vivi por lá, pouco antes da pandemia, pouco antes da gente perder a nossa liberdade e perder várias experiências que a gente não tá mais podendo ter. Então foi uma experiência muito libertadora poder ler esses livros. Eu espero que você tenha encontrado alguma leitura que você tenha curtido, dentre as que eu contei pra você, que você queira se aventurar em algumas coisas também. Agora vamos falar um pouco das leituras da Coreia do Sul, que é o nosso próximo país. Eu já tô com todas as leituras aqui e vou contar um pouquinho pra vocês. O vídeo da Coreia do Sul vai sair na primeira semana de outubro, assim como esse tá saindo na primeira semana de setembro. Então você já sabe mais ou menos pra que época vai ser, caso você queira ler junto. Uma leitura que eu já comecei foi Grama, da Kyung-suk Jendri-Kim. Aqui eu tenho a versão em inglês, Grass. Foi difícil falar inglês e grass. Difícil tanto de dizer. Ela retrata uma situação real que ocorreu durante a guerra ali do Japão, que foi quando meninas coreanas foram escravizadas sexualmente. Então é um livro bastante pesado, eu já comecei ele, como vocês podem ver, eu tô aqui. E a gente tem bastante a retratação de uma situação de pobreza, de uma situação de medo. Tá sendo uma leitura interessante. Ele foi publicado no Brasil como Grama, pela Pipoca Nanquim, mas eu não tava conseguindo achar ele em lugar nenhum, até pensei em trazer outro livro pra vocês da mesma autora, que é A Espera, vocês já têm ele disponível pra comprar, mas eu queria muito ler Grama e eu não achava, então eu aproveitei a promoção de Leve 4, Pague 3 da Amazon pra comprar esse livro aqui, e eu vou trazer pra vocês como é que foi a minha experiência. Outra leitura que eu escolhi foi O Bom Filho, da Yoon Jae-young. Esse aqui é um suspense, eu não sei muita coisa sobre ele, eu só sei o que uma amiga me disse que lembrou ela de Hereditário. Eu fiquei curiosa, porque Hereditário é um filme muito louco, que me deixou traumatizada pra sempre. Então eu não vou saber falar pra vocês de sinopse nada, porque eu nem vou ler nada de sinopse. Eu vou chegar nesse livro assim, sem informações, totalmente surpresa, e eu acho que vai ser uma experiência legal. A gente tem aqui atrás um quote da Cosmopolitan, que diz a resposta coreana a Stephen King. Então eu acho que todo mundo aí que curte Stephen King, que tá no meu canal, vamos ficar de olho. O outro livro que eu escolhi foi Pachinko, que eu vou ler em e-book, então vai estar aqui a imagem para vocês verem ele. Também não sei muitas mais informações sobre ele, mas eu sei que é um livro que está aí com hype grande e eu tô bastante interessada em ver como é que vai ser essa leitura. E o outro trabalho, que não é livro, que eu vou trazer para vocês, é O Menino que se Alimentava de Pesadelos. Ele é de uma coleção de livros It's Okay Not to Be Okay, que é baseada em uma série da Coreia do Sul. Porém, eu não fiquei com muita vontade de ver a série, então eu escolhi outra, que achei que tem mais a minha cara. E essa série foi Kingdom,
que é no tempo ali imperial da Coreia do Sul e envolve zumbis. Eu já comecei a ver o primeiro episódio e, pelo que eu entendi, talvez o rei tenha virado um zumbi. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigada por assistirem, gente. Voltem sempre ao meu canal. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever. As minhas redes sociais também estão todas na descrição, assim como os links dos livros que eu falei, caso você queira comprar eles. E até a próxima!